4 de novembro de 2014. Torcida do Peixe esgota ingressos para a decisão com o Cruzeiro. Veja os preparativos do Santos direto do CT Rei Pelé. Perto de repetir façanha da tríplice coroa, Cruzeiro não tem medo da pressão da Vila e quer terceira vitória no ano sobre o Alvinegro. Com os jogadores afastados e resultado negativo no primeiro jogo, Galo tem missão quase impossível contra o Flamengo. São Vítor acredita na virada. CBF veta jogo no final de semana e Palmeiras vai inaugurar o estádio no dia 20 contra o Sport. Confronto com o Galo será no Pacaembu. Herói do empate com o Coritiba, Bruno Henrique comemora a sequência como titular no Corinthians. E ainda, Molico Osasco sai na frente na decisão do Campeonato Paulista. Olá, chegou a terça-feira e eu te convido a ficar com a gente aqui no Gazeta Esportiva até às 7 horas da noite com as melhores informações do mundo esportivo. E o programa começa falando do Santos, que decide amanhã contra o Cruzeiro uma vaga para a final da Copa do Brasil. E se depender da empolgação do torcedor alvinegro, a festa está garantida. Os ingressos estão esgotados e a Vila Belmiro deve receber o maior público dessa temporada. Vamos agora falar com o repórter Adriano Dolfo, que está neste momento no CT Rei Pelé, acompanhando o último treino do Peixe. Boa noite, Adriano. Boa noite, Michele. Como você mesmo disse, o Santos vivendo um clima de decisão aqui no CT Rei Pelé, ingressos esgotados para essa partida. E o técnico Enderson Moreira conversou com o provável time titular que enfrenta o Cruzeiro. Ele tem o problema do David Braz, o zagueiro, que sente um problema nas costas, segue tratamento médico. É provável que o Bruno Vini entre no seu lugar se ele não se recuperar até o dia do jogo nesta quarta-feira. O Santos precisa de uma vitória por 1-0 ou por 2 gols de diferença para conquistar a vaga. A vaga é importante para a Copa Libertadores, já que as chances no Campeonato Brasileiro ficaram bastante prejudicadas após as últimas rodadas. O time do Santos tem também a preocupação com os gols perdidos nos últimos jogos e exatamente por isso o técnico Enderson Moreira comandou um treinamento de finalizações agora há pouco aqui no CT Rei Pelé, e claro também um treinamento específico de cobrança de penalidades. Outra preocupação em relação à arbitragem, já que o árbitro será Nelson Fernandes dos Santos, o mesmo que na partida de ida contra o Botafogo pela Copa do Brasil acabou expulsando o atacante Robinho. Inclusive carregou na súmula, disse que Robinho ofendeu. Foi a julgamento, Robinho acabou não pegando uma pena de mais jogos prejudicando o Santos. Daqui a pouco voltamos com a entrevista coletiva do técnico Enderson Moreira aqui no CT Rei Pelé. Voltamos aos estúdios, Michele. Muito obrigada, Adriano Dolfo, muito obrigada pela sua participação. Daqui a pouquinho a gente tem mais informações direto do CT Rei Pelé. Você que está em casa, vote na enquete que está no ar no site gazetesportiva.net. A pergunta é: qual será a final da Copa do Brasil? Vamos às opções. Celso Cardoso, Chico Lang. Boa noite, meninos. Estão aqui também conosco no programa. Boa noite. Vamos lá, as opções da nossa enquete. Cruzeiro e Flamengo, Cruzeiro e Atlético Mineiro, Santos e Flamengo ou Santos e Atlético Mineiro? Eu aposto Final da Copa do Brasil. Eu aposto numa final Cruzeiro e Flamengo pela vantagem adquirida. Claro que o Santos tem condições de reverter, perder por 1-0. Se fizer 2-0 aqui, ele fica com a vaga para a final. Mas é muito difícil. Acho que o Cruzeiro, apesar de apresentar uma certa instabilidade nos últimos tempos, continua sendo o grande favorito. E o Flamengo conseguiu uma bela vantagem lá no Rio. Aí alguém vai me dizer assim: mas o Atlético Mineiro também tinha perdido por 2-0 para o Corinthians e mesmo assim garantiu a vaga. Mas foi um outro contexto, uma outra história. Acho que vai ser muito difícil o Atlético fazer 3 gols de diferença no Flamengo. Então a minha final é Cruzeiro e Flamengo. Chico Lang, boa noite. Bom, boa noite, Michele, boa noite, Celso, boa noite a todos vocês, é um prazer estar aqui de novo, né? E é o seguinte, eu acho que não, acho que passa o Santos passa e vai dar Santos e Flamengo e o Santos vai ser campeão, porque o Santos tem muito mais time que o Flamengo, não tenho a menor dúvida, a não ser que aconteça algo extraordinário, extra-campo, né, que tire do Santos esse título. O Santos passa pelo Cruzeiro, vai ser um jogo difícil, vai ser um jogo apertado, talvez vá até para os pênaltis, mas o Santos elimina o Cruzeiro. Ou o Santos elimina o Cruzeiro, ou o Santos entra numa crise sem precedentes.
Porque no domingo que vem enfrenta o Corinthians. Na Arena Corinthians, o Corinthians precisando ganhar. Então, aí, para continuar no G4, alimentando o sonho de chegar no G4. Então, aí vai ser muito difícil. 2 derrotas seguidas, com as 2 já somadas aí do passado, o técnico, o Anderson, não se aguenta no cargo. É muito difícil se aguentar, principalmente se perder para o Corinthians. Então, não resta mais nada para o Santos a não ser ganhar a Copa do Brasil. Vai para cima do Cruzeiro com tudo. E eu tenho certeza que vai ganhar. E vai ganhar de 7-0. Boa, Chico Lang. Bom, a gente quer saber a sua opinião. Acesse o site, vote. Resultado no final do programa de amanhã. Tá bom? Só amanhã. Futebol internacional. A segunda-feira teve bola rolando no campeonato inglês e na Série A italiana. Veja como foram os jogos que fecharam a rodada do final de semana. Lazio recebeu o Cagliari pelo campeonato italiano e o time da casa saiu na frente com este gol de Stefano Mauri. 1-0 Lazio. Miroslav Klose, o experiente atacante alemão, fez o segundo, 2-0. O próprio Miroslav Klose fez o segundo dele e o terceiro da Lazio, 3-0. No comecinho da segunda etapa, o Cagliari diminuiu. Após cruzamento na área e confusão, Edson Brafai jogou contra a própria meta, 3-1. O brasileiro João Pedro, que tem passagem pelo Santos, fez o segundo do Cagliari, 3-2. E para fechar a conta, Ederson, também brasileiro, fez o quarto gol e finalizou nos acréscimos. Lazio 4, Cagliari 2. Pelo campeonato inglês, Crystal Palace contra Sunderland. E quem saiu na frente foi o Sunderland com este gol de Steven Fletcher. O Crystal Palace empatou com um gol contra de Wes Brown. Repare, ele joga contra a própria meta. O Sunderland voltou à frente com este belo gol de Jordi Gomes pegando de fora da área de primeira. E para fechar a conta, Steven Fletcher, de novo ele de esquerda, fez 3-1 para o Sunderland, placar final contra o Crystal Palace. Quer falar, Chico? Eu quero falar o seguinte, vocês repararam como no futebol inglês é uma coisa que a gente tem que tirar o chapéu. Se chuta de fora da área, é um negócio impressionante, né? O pessoal bate, clareou o miolo, o cara chuta. O futebol brasileiro não, o futebol brasileiro gosta de trabalhar a bola, até o excesso de preciosismo, né? O São Paulo, por exemplo, contra o Criciúma, domingo passado, chegou a irritar no primeiro tempo. Tabelava, abria aquele miolo, chuta no gol, bate pro gol. O brasileiro não chuta no gol. É um negócio impressionante, mas a bola tem que chegar em determinado cara para o cara chutar. É assim no Corinthians, a bola chega no Guerreiro, só o Guerreiro chuta. Aí a bola chega no Kaká, ou o Allan Kardec, ou o Pato, ou o Luiz Fabiano chutam. Ninguém vem lá de trás dar uma pancada na bola e tchau. O futebol inglês tem isso, né? E isso aí, o futebol inglês está muito mais na frente do que a gente. E eu me lembro que o futebol inglês, nesse aspecto, evoluiu. Porque era só... O futebol inglês chegou nos anos de 60, antes de ganhar a Copa de 66, era só chuveirinho na área e gol de cabeça. Nos anos 70 também? Não, continua, mantém a tradição. Mas hoje acrescentou esse chute de longa distância. Não, o futebol inglês hoje é outro. Todo mundo chuta muito forte e bem de fora da área. A Premier League, eu acho legal. A Premier League é o campeonato que eu mais gosto de ver. Para mim é o melhor campeonato do mundo hoje. É verdade. E os caras chutam de longe. Eu não sei por que o treinador não treina chute de longe. Eu vou em treinos, Michele, Celso, telespectadores, e eu acompanho, e cadê o chute de longe de fora da área? Não tem. O único cara que treinava chute de fora da área, eu vou ser agora sincero e vou ser honesto, era o Tele Santana. Ele rolava a bola assim e fazia os caras chutarem de fora da área. Ele rolava a bola com a mão mesmo, fazia os caras chutarem de fora da área. O Nelsinho chegou a fazer isso tempo também, que eu acompanhei. Agora o resto não faz isso. Então os caras perdem gol besta. Na França, hoje foi dia do atacante Brandão tentar uma última cartada para diminuir a punição de 6 meses que ele recebeu por agressão. Acompanhe. Depois de receber uma punição de 6 meses da Liga de Futebol Profissional, o atacante brasileiro Brandão compareceu nesta terça-feira à Federação Francesa para apresentar uma apelação que busca diminuir a pena. Em agosto, o jogador deu uma cabeçada em Thiago Motta dentro do vestiário após uma partida entre Bastia e Paris Saint-Germain. Na imagem, Brandão está no centro da tela esperando a entrada de Thiago. Quando ele entra, o brasileiro desfere a cabeçada e sai correndo.
Segundo o advogado do atleta, a punição dada pela Liga não está em conformidade com o regulamento que rege esses casos. Ele disse que os argumentos foram apresentados e ouvidos com muita atenção pela federação. O julgamento do atacante, que deveria ter acontecido nesta segunda-feira, foi adiado para o dia 27 deste mês. Bom, em primeiro lugar, que a atitude ela é inaceitável sob qualquer circunstância. Você vai e dá uma cabeçada no seu colega de profissão, não entra aí o adversário. Jogo, né? Fora do jogo. Aí não bastasse dar a cabeçada, aí vem a covardia, que dá a cabeçada e sai correndo. Quer dizer, sabe, é um absurdo. Já que deu a cabeçada, então, fica ali para aguentar as consequências. Faz o serviço completo, né? Sabe? Agora, se é para dar a cabeçada... sob todos os aspectos. É verdade, mas se é para dar a cabeçada, é para dar certo, né? Então, o que é uma cabeçada correta? É quando você derruba o seu adversário no chão. Não adianta dar uma cabeçadinha de moça ali. Parece a Michele penteando o cabelo, essa cabeçada que ele deu aí. Alô. Ou você penteia o cabelo até com mais veemência, Michele. Ou cabeceia para derrubar o cara, ou não cabeceia, usa outro tipo de ataque, né? Vai lá, cabeçadinha de moça. É claro, cabeçada se usa para derrubar o adversário. Qualquer lutador de MMA, até de amador, né? Treinamento sabe. Não se usa a cabeçada, é usa o último recurso de uma briga é a cabeçada, mas já que vai usar, é para arrebentar, é para dar mesmo, é para dar e tontear o cara e o cara cair. Agora, isso é cabeçada de moça. Além de tudo, é grande, é bobo e não sabe brigar. Vôlei, as meninas do Osasco deram um passo importante no primeiro confronto da decisão do Campeonato Paulista. A equipe do técnico Luiz Omar de Moura venceu São Caetano, em São Caetano do Sul, por 3-0 e pode conquistar amanhã no ginásio José Liberati, em Osasco, o tricampeonato. Para ficar com o título, a equipe do ABC vai precisar vencer o jogo para forçar o Golden Set e ganhar o Golden Set também. Poucas vezes em um jogo de vôlei se viu um começo de set tão arrasador quanto o do Osasco contra o São Caetano. Foram 9 pontos seguidos no início da primeira parcial. Com tamanha diferença, foi difícil a equipe da casa reverter o placar, que em alguns momentos chegou a ter 12 pontos de vantagem a favor do Osasco. E neste erro de Silvana, o time visitante fechou o set em incríveis 25-12. Na segunda parcial, a partida ficou bem mais equilibrada. O São Caetano entrou no jogo, muito por conta dos ataques certeiros de Taizinha. A igualdade no placar permaneceu até o desfecho do set, quando o Osasco retomou a liderança com este belo bloqueio de Thaísa. Na sequência, Carcasses fez 2 pontos seguidos e fechou mais uma parcial para a equipe de Luiz Omar de Moura, 25-23. O terceiro foi praticamente uma repetição do set anterior. Muito equilíbrio entre as equipes, mas desta vez com o Osasco comandando o placar durante quase toda a parcial. No final, prevaleceu a experiência das meninas do time visitante, 27-25, e vitória no primeiro jogo da decisão. A segunda e decisiva partida acontece nesta quarta-feira em Osasco. E atenção, falta uma semaninha para o fim da votação popular para escolher os vencedores do Troféu Mesa Redonda. Se você ainda não votou, acesse troféumesarredonda.com.br e participe. E a Baltec e a Luxcolor estão conosco em mais uma edição do Troféu Mesa Redonda, fazendo uma festa maravilhosa para vocês. Amanhã, às 10h30 da manhã, tem Super Esporte. Veja os destaques do programa desta quarta-feira. Oi, Michele. Oi para vocês ligados no Gazeta Esportiva. Amanhã, 10h30 da matina, tem Super Esporte. E o nosso programa vai trazer todos os preparativos para os confrontos decisivos das semifinais da Copa do Brasil, que tem Santos e Cruzeiro e Atlético Mineiro e Flamengo. Tem também o São Paulo, que vai pegar o Emelec pelas quartas de final da Copa Sul-Americana. Os gols da Liga dos Campeões da Europa e muito mais. É 10h30 da manhã. Super Esporte, eu espero por vocês. 2 partidas abrem nesta noite a 34ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B. Às 7h30 no estádio da Ressacada, o Avaí, 5º colocado com 52 pontos, recebe o Oeste, 17º com 38 e que luta para sair da zona de rebaixamento. Às 9h50 no Castelão, em São Luís, jogam Sampaio Corrêa e Joinville. A equipe do Maranhão
está no 10º lugar com 47 pontos. Os catarinenses estão na vice-liderança com 63 e, se vencerem o jogo, podem ultrapassar a Ponte Preta, que tem 64 pontos. Hora de falar do Coringão do Chico Lang, que depois do empate com o Coritiba em 2-2 no sábado, deu 2 dias de folga aos jogadores que voltaram aos treinos só nessa terça-feira. O repórter Osmar Garrafa esteve no CT Joaquim Grava acompanhando a representação do timão. Domingo, o Corinthians tem clássico contra o Santos, mas por aqui o assunto continua sendo o gol de Bruno Henrique no último minuto da partida contra o Coritiba no final de semana. Aliás, o primeiro dele com a camisa do timão. O meu gol foi, acho que no momento ali, né, do último lance, eu nunca tinha feito um gol de cabeça, né? Então, foi uma coisa nova para mim, fiquei muito feliz de ter feito meu primeiro gol do Corinthians. É fácil comemorar? É, facinho, né? É mais fácil do que fazer o gol. Além do gol, Bruno comemora a titularidade, que já dura 10 jogos no meio-campo alvinegro. O Ralf estava jogando titular, teve a lesão, eu entrei no lugar dele, estou tendo a sequência de jogar agora e vou continuar batalhando como eu sempre batalhei. Quando eu estava no banco também, batalhava do mesmo jeito quando tivesse a oportunidade de jogar. Independente se eu vou jogar ou não, eu sempre vou continuar trabalhando para tentar ajudar a equipe do Corinthians. Restando 6 jogos para o término do Campeonato Brasileiro, o volante corintiano evita fazer contas para a equipe garantir a tão sonhada vaga da Libertadores. Tá tudo embolado ali, um monte de gente brigando pela Libertadores. A gente sabe que rodada a rodada você pode ganhar e ir para segundo ou terceiro, e você empata ou perde, você vai para sétimo. Então, faltam 6 jogos ainda, a gente tem totais condições de classificar. Então, acho que daqui para frente, cada rodada será muito decisiva, né? Então, a gente tem que pensar que se a gente fizer a nossa parte, com certeza nós vamos classificar. Se a ordem é pensar jogo a jogo, o Timão está focado em vencer o clássico do próximo final de semana contra o Santos, na Arena em Itaquera. E para esta partida, a boa notícia fica por conta da volta de Guerreiro, que tem retorno assegurado no ataque corintiano. Com certeza, o Guerreiro é o principal jogador do nosso time, nosso centroavante, nosso ponto de referência ali na frente. Então, acho que a volta desses jogadores, acho que os jogadores também que entraram bem também, mas eu acho que a volta do Guerreiro, do Fábio também vai somar, acho que a equipe volta mais fortalecida. Bom, meu caro Celso Cardoso, o Corinthians realmente nessa reta de chegada precisava ter uma sequência de vitórias, que seria uma coisa muito bem-vinda. Olha, o Corinthians sai bem contra times grandes. Tem pela frente o Santos, o Grêmio, não necessariamente nessa ordem, Santos, Grêmio e Fluminense. Se a lógica prevalecer, a lógica do Corinthians nesse campeonato, são 3 vitórias. Mas em compensação ele tem o Goiás, o Bahia e o Criciúma. Se prevalecer a lógica desse campeonato, o Corinthians vai passar um sufoco para ganhar dos 3. Quer dizer, é um time nada confiável. E o time está com essa insegurança porque o lado emocional está abaladíssimo. E o lado emocional vai muito por conta, esse lado emocional abalado, do seu Mano Menezes. O Mano Menezes é um treinador que se preocupa em apitar o jogo e não orientar o time. Ele não é pago, não ganha 750 pau por mês, que é o salário dele, é o técnico mais bem pago do Brasil, segundo matéria que saiu na UOL, para apitar jogo. Ele não é juiz, ele é treinador, ele tem que orientar o time dele. Como, por exemplo, o Corinthians está jogando sem um cabeça de área. Por que não coloca o Ralf e não coloca o Petros? Ele não responde, a diretoria não responde. Não sei se houve uma suspeita de que o Ralf não estaria recebendo direitos de arena. Então, por isso que eles não estão jogando. Porque está 3, 4 jogos no banco. E o Mano nada de pôr o Ralf. Você viu muito bem no jogo contra o Coritiba que o Bruno Henrique já não é jogador para jogar na cabeça de área. Ele pode ter jogado na cabeça de área na Portuguesa, mas pela qualidade técnica dele, ele tem que jogar de segundo volante. Né? Aí ele não coloca nem uma coisa nem outra, sobrecarrega o rapaz, e no último minuto de jogo, o Corinthians quase toma um gol, um pouco antes de fazer o gol, porque ele falhou numa bola que ele perdeu tempo com o Alex em cima dele, que já é um veterano, mas foi quase parar na cara do gol. Então, quer dizer, o Corinthians é um time que, em vez de pegar força e encorpar no final da competição, que é o normal, que está acontecendo com o São Paulo, por exemplo, ele não está, ele está minguando, ele está se apequenando, está murchando em vez de crescer. E eu, sinceramente,
Não sei se o Corinthians consegue vaga para a Libertadores, Celso. É difícil, a concorrência é grande, o time não tem jogado bem, não tem jogado aquilo que se espera. Agora, o Guerreiro também é um divisor de águas. O Guerreiro se revelou nessa temporada o principal jogador do Corinthians. E não joga contra o Goiás e contra o Bahia. Viu? Pois é, ele que na verdade dividia esse papel com o Alexandre Pato, com o Emerson, mas o Corinthians se livrou desses jogadores, né? O Emerson, enfim, nem está jogando, o Pato está lá recebendo do Corinthians para jogar no São Paulo, e sobrou o Guerreiro. Quer dizer, o Guerreiro é a grande referência e tem dado conta do recado. Então eu acho que com o Guerreiro em campo é um Corinthians mais forte e um Corinthians capaz de vencer no final de semana. Muito bem, quero mandar um beijo pro pessoal de Guaribas, Bahia, que está assistindo ao Gazeta Esportiva agora, Gilson Reis de Melo, na Bahia, hein? Ô, beleza. Viu, Michele? Só quero falar uma coisinha a mais. É o seguinte, a torcida tem que prestigiar o Corinthians agora nessa reta de chegada. Mas não pode pôr pilha no time quando o time começa a reclamar com o juiz. Para de reclamar com o juiz. Pelo amor de Deus, deixa o juiz. Até o final do campeonato, são 6 jogos, são 18 pontos. Se o Corinthians conquistar os 18 pontos, o Corinthians, pelo menos em segundo lugar, chega. É esse raciocínio que tem que ser feito. E quando tiver jogos, o juiz vai roubar mesmo, o juiz vai se enganar. Está todo mundo sendo prejudicado pela arbitragem, não é só o Corinthians. Então vamos parar com essa frescura de achar que o juiz é o culpado e que o Corinthians está sendo perseguido. Vamos jogar bola que a gente ganha mais. Isso aí, ganhar na bola, isso aí, Chicão. Voltamos a falar com o Santos, que decidiu amanhã, com o Cruzeiro, uma vaga para a final da Copa do Brasil. E nesse momento, o técnico Anderson Moreira concede entrevista coletiva. Vamos acompanhar. Isso é um ponto importante, principalmente nesses jogos decisivos. Ô Anderson, eu queria que você falasse sobre o treino específico, né, de finalizações, o treino também de pênaltis, e se você vê como prejudicial a escalação de um árbitro que já teve um desentendimento com o Robinho, no caso o Nelson Freitas, naquela partida de ida da Copa do Brasil contra o Botafogo. Olha, o que a gente sempre fala é que algumas coisas devem ser evitadas. Eu acho que a gama, as possibilidades eram enormes, mas eu tenho certeza que é uma outra partida, é um outro momento. Tenho convicção de que ele possa fazer uma grande arbitragem. Se ele foi escolhido para isso, é porque ele demonstrou capacidade. Então, a gente está muito tranquilo em relação a isso. Em relação a treinamento de finalização, uma coisa que a gente faz constantemente, a gente não deixaria de fazer hoje, né? Então, sempre que a gente tem possibilidade de poder fazer um pouquinho, às vezes de maneira mais setorizada, às vezes só os atacantes, os zagueiros fazem um trabalho de tempo de bola alçada. Então, hoje a gente resolveu fazer com todos ali, mas é uma coisa que a gente está sempre bem preparado. E os pênaltis é uma coisa clara para a gente, é uma possibilidade, e a gente tem que estar bem preparado para essa questão. Apesar de reconhecer que não é só uma questão técnica, pênalti tem muito do lado emocional, então a gente não... essa parte a gente não tem como treinar, mas o lado técnico sim é o que a gente tenta fazer nos treinamentos. Ô Anderson, eu queria que você comentasse um pouco a situação do Damião, a gente até conversava aqui, a principal contratação do ano não vai começar jogando o principal jogo do ano do Santos, que a gente pode considerar neste momento, afinal de contas, é a chance que o Santos tem de levantar um troféu nessa temporada, é a Copa do Brasil. É claro que imagino que você conta com ele para um determinado momento do jogo, mas, enfim, chama atenção nessa situação que vive o Leandro Damião. A gente é fase de jogador, eu não posso falar daquilo que aconteceu anteriormente à minha chegada. O Leandro teve momentos bons comigo, né? Situações que ele foi importante. É claro que um jogador que é artilheiro, que é centroavante, ele é cobrado pelos gols, mas tem outros quesitos que são importantes também. Um jogador que briga muito lá na frente, tem um bom jogo aéreo, então em determinados momentos é importante. Então a gente está buscando, quem sabe algumas coisas possam acontecer nesse final de ano. Tomara que coisas positivas possam acontecer com ele, porque é um jogador extremamente profissional, muito dedicado, tem buscado diariamente aí, melhorar, mas às vezes as coisas não acontecem, né? E o Leandro não vai ser o primeiro e tenho certeza que não vai ser o último
a passar por essa situação, mas é importante que ele possa continuar buscando o seu espaço, buscar seu melhor jogo, para que ele possa dar sequência à carreira. Anderson, aqui, boa tarde. Só complementando, você pretende utilizá-lo, porque a gente viu que ele ficou o tempo todo no time reserva. Você pretende utilizá-lo, de repente, no segundo tempo, em alguma situação, colocar o Leandro Damião? E uma outra, por favor, como você classificaria esse jogo contra o Cruzeiro, né? O Santos perdeu o Campeonato Paulista para o Ituano, não tem muita, ficou mais complicado no Campeonato Brasileiro. Dá para dizer, sem dúvida, que esse é o jogo do ano? Não, eu acho que é o jogo do ano porque é o próximo, né? Mas se a gente passar pelo Cruzeiro, será que o jogo do Cruzeiro vai ser o jogo do ano? Será que a final não pode ser o jogo do ano? Então o jogo do ano sempre é o próximo jogo, assim que a gente trata. É um jogo muito importante, é um jogo decisivo, como eram importantes também essa sequência que a gente teve aí, né, de resultados ruins, mas que poderiam nos deixar numa situação melhor no Campeonato Brasileiro. Então, eu trato sempre os jogos com o mesmo interesse, com a mesma dedicação. Claro que esse jogo é um jogo de importância, porque é um jogo eliminatório contra hoje o melhor time do Brasil nos últimos 2 anos. Então, é um jogo especial, mas nós tratamos esse jogo com toda a seriedade, como nós tratamos os demais jogos. Damião, a gente treinou com ele sim no time principal. Uma parte, é uma opção, eu não tenho essa coisa de já determinar quem é que vai entrar, isso depende muito do jogo, do momento, da situação, daquilo que a gente faz a leitura. A gente não vai para um jogo como esse com as trocas já definidas. Cada jogo traz uma história, é importante que você possa fazer uma boa leitura e não só eu, como a comissão técnica, fica sempre muito atento para ver se a gente consegue enxergar bem e fazer as trocas importantes e necessárias que possam melhorar a equipe. Anderson, não sei se você concorda, né, mas... Gazeta Esportiva ao vivo, direto do CT Rei Pelé, com a entrevista do técnico Anderson Moreira, que hoje parece que está mais calmo, né, Celso? Ontem ele estava meio nervoso, meio irritado. Acontece, às vezes é o dia, tem a pressão também, enfim, os técnicos são muito bem remunerados, mas também tem que lidar com uma pressão muito grande. Quer dizer, a gente tem que considerar isso. O time treinou bem hoje, né? Também. Olha, a gente estava falando no começo do programa, né? Quando teve a história da enquete, e a gente tem que, obviamente, apontar um favorito, o que você pensa, o que você acha. Eu acho que dá Cruzeiro. De qualquer forma, Chico, aí a análise ela é fria e independe do seu palpite. O resultado, o caminho para o Santos está aberto. O Santos perdeu por 1-0. Pode fazer 1-0 e levar para os pênaltis. Pode, se fizer 1-0, de repente, com o time rápido que tem, na base da velocidade, com agilidade, pode, no contra-ataque, surpreender, fazer 2-0. É um jogo só. É isso que eu falo. No campeonato por pontos corridos, vale a regularidade. Mas num mata-mata, você tem um imponderável. Uma noite infeliz do Cruzeiro, a gente viu o Cruzeiro contra o Flamengo, lembra? O Dedé falhando, todo mundo falhando, o Flamengo venceu por 3-0. Então não é nenhum absurdo você... marcou contra, né? Você imaginar o Santos se classificando diante do Cruzeiro. Não é nenhum absurdo, muito pelo contrário. Pode acontecer, levando em consideração que é um jogo só. De repente, uma noite inspirada, um gol logo no começo da partida, e eu acho que é nisso que vai apostar o Anderson Moreira. De repente, botar uma pressão logo de cara, fazer um gol logo no começo para desestabilizar emocionalmente o time mineiro. E a escolha da Vila Belmiro foi fundamental para que isso aconteça, né? Eu, sinceramente, acho que o Santos precisa pensar futuramente o que vai fazer. Porque a torcida do Santos na Vila, apesar de para esse jogo estar tudo vendido, né, todos os ingressos vendidos, mas o público lá de Santos não corresponde à altura do Santos. Então, quando o Santos joga aqui no Pacaembu, lota muito mais que lá embaixo, né? O retorno é muito maior. Então, eu acho que tem que pensar ou construir um estádio maior, né, ou vir jogar no Pacaembu mesmo, ao longo do tempo, né? Mas esses jogos assim importantes tem que matar o time na pressão. O adversário na pressão. E a Vila Belmiro é muito bom para isso aí. A pressão lá é muito grande. Eu acredito no Santos e vou torcer pelo Santos. Hora de falar do Palmeiras, time do nosso Felipe Barbosa, que não irá mais inaugurar a nova casa no próximo dia 8. Não vai não, Gercino. Já que a CBF vetou a mudança de local da partida do Pacaembu para o Allianz Parque, por já ter passado o prazo estipulado no Estatuto do Torcedor. Está cumprindo a lei, né? Com isso, o duelo com o Atlético Mineiro vai acontecer no Pacaembu e os ingressos já estão à venda para os sócios torcedores.
Dentro de campo, a equipe de Dorival Júnior voltou aos trabalhos nesta terça-feira. Fernando Gavini acompanhou à tarde na academia de futebol. Problemas disciplinares. Tempo demais no departamento médico. Valdívia vinha sendo visto com desconfiança no Palmeiras nos últimos tempos. Mas a arrancada que fez o Verdão abrir 5 pontos de vantagem da zona de rebaixamento tem feito o camisa 10 mudar sua imagem. O chileno tem sido fundamental, não só por seu desempenho, mas também por sua liderança. Experiente, Valdívia se transformou no porto seguro para os atletas vindos da base. É até engraçado, né? Que é um jogador que a gente via fazer coisas incríveis pela televisão e hoje a gente está dentro de campo junto com ele. Dentro de campo, ele orienta a gente da melhor forma e é isso. Para mim é uma honra poder correr para ele dentro de campo, até porque o Valdívia é um jogador diferente. Famoso por não aproveitar os jogadores que revela, o Palmeiras mudou de filosofia. João Pedro, Natan e Vitor Luiz se transformaram em titulares absolutos, enquanto Renato é uma espécie de 12º jogador. Sei que o trabalho que a gente fez na base foi reconhecido. A gente fica muito feliz por esse momento. O Palmeiras está usando bastante jogadores da base e a gente espera que agora as coisas só melhorem nesse sentido. Porque eu tenho certeza que tem muitos jogadores na base que podem ser utilizados no profissional e que quando subirem podem estar dando a vida para poder tirar o Palmeiras de qualquer situação adversa. Aos poucos, a molecada da base foi ganhando importância dentro do elenco do Palmeiras. O bom desempenho resultou em valorização por parte da diretoria. Dinheiro no bolso é bom, mas eles querem muito mais. Eu acho que o pensamento de todo jogador jovem é crescer cada vez mais. Então a gente sonha agora com títulos, primeiramente um passo de cada vez. A gente quer tirar o time dessa situação e depois, se Deus quiser, no ano que vem buscar títulos, e que é o que eu acho que o Palmeiras mais merece nesse momento, que é em busca de novos objetivos. E eu acho que um título seria muito bom para a gente que é da base. Palmeiras é outro clima, né? Ah, lógico. Palmeiras é outro clima. Começou a ganhar, né? Apesar de todo o discurso do Dorival, da precaução, tem que tomar cuidado, blá, 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 que é para os jogadores não se acomodarem, que ainda tem 6 rodadas pela frente. Como é que fala o Vanderlei Luxemburgo do Flamengo? Que é a zona da confusão. A zona da confusão. A zona da confusão. Mas o Palmeiras passou maus bocados, né? Quer dizer, uma temporada irregular, ameaçada a maior parte do tempo, e não dá para você desvincular essa recuperação da presença do Valdívia. Então veja só, o Palmeiras fez de tudo para vender o Valdívia. E do Fernando Praz, né? É claro. Mas eu acho que o Valdívia é mais imprescindível do que o Fernando Praz. O Fernando Praz ele é importante por conta da liderança, né? Da liderança. Mas efetivamente o Palmeiras tem conquistado os gols. Olha só, o passe do Valdívia. Então o Valdívia ele tem participado dos gols com assistências, ele tem jogado, quer dizer, de maneira até... Ele ficou um tempão machucado, voltou, teve aquele episódio contra o Flamengo, poderia ter pego um gancho enorme, não pegou para a sorte do Palmeiras e ele está fazendo a diferença. Então o Palmeiras deve ao Valdívia essa permanência na elite. Mas é o seguinte, é final de temporada, então não se deixe enganar, né? O Valdívia está fazendo nada mais que a obrigação dele, está jogando. Agora o Valdívia precisa de um tempo maior para provar que realmente merece ficar no Palmeiras, né? Eu acho que já provou, Chico. Não para mim não provou nada. Ele está ajudando o Palmeiras a não cair para a segunda divisão. Isso é obrigação de todo mundo. O time que entra na primeira divisão para jogar tem a obrigação de não cair. Quer dizer, então, parabéns ao Valdívia. Eu não vou dar parabéns para ele, não. Eu vou esperar ele jogar mais um pouco. Se ele fizer uns 3, 4 gols ou continuar nessa regularidade também o ano que vem, aí eu dou os parabéns. Se não, não, seu Valdívia, não. A maratona de viagens do São Paulo teve mais um destino na madrugada dessa terça-feira. Até fiquei com dó dos meninos. Depois de vencer o Criciúma fora de casa por 2-1, o tricolor chegou em Guayaquil para enfrentar o Emelec. Depois de quase 15 horas de viagem, o São Paulo desembarcou nesta madrugada em Guayaquil, no Equador, onde enfrenta o Emelec na quarta-feira pelo jogo de volta das quartas de final da Copa Sul-Americana. Mas antes de passar pela equipe equatoriana, o elenco tricolor vai precisar superar o cansaço. Eu nem lembro a hora que nós saímos do CT, mas foi desgastante, mas isso aí faz parte. Agora é aproveitar e descansar, porque amanhã nós teremos um dia para recuperar todo esse cansaço. Você acha que pode pesar esse cansaço?
Acho que temos que descansar e sabendo que isso pode atrapalhar ou não, mas nós vamos fazer de tudo para que isso não atrapalhe. É a história do calendário, né, Chico? Não tem como, mas aí também não tem como evitar. Se o calendário fosse... Está sendo respeitado. Teve que rodar o Campeonato Brasileiro e no meio de semana você tem a Copa Sul-Americana. É o preço. São Paulo chegou, tem condições de se classificar para as semifinais, pelo placar que construiu aqui, 2 gols de diferença. Pode até perder por um gol de diferença, que ainda assim se classifica, pelo time que tem. Pelos jogadores que lá estão, acho que o São Paulo é favorito para conquistar essa vaga. Eu tenho percebido no São Paulo, vamos dizer assim, uma evolução para a maturidade. É um time que está amadurecendo muito rápido. E amadurecendo durante a competição. Né? O time, por exemplo, leva 2, faz 4. Toca fácil a bola. Exatamente. Ele leva 3 gols, faz 5. Ou faz 1 gol, segura a bola. Quer dizer, é um time que está amadurecendo. Isso é bom, está amadurecendo na hora certa. Agora, como disse o Celso, existe o perigo do cansaço mesmo. Espero que esse cansaço não atrapalhe. E o Kaká anunciou a separação da Caroline Selico. Acontece nas melhores famílias. É verdade. Quem sou eu para falar disso? Gente, eu tô rindo não disso porque é muito triste, porque eles têm filhos, mas é porque o Barbosa fica falando na minha orelha que realmente era uma informação importante para eu dar para o telespectador. Eu fico imaginando. Já falamos do Santos, agora vamos falar dos outros semifinalistas da Copa do Brasil. O Cruzeiro está perto de repetir a façanha de 2003, quando conquistou o Campeonato Mineiro, o Brasileirão e a Copa do Brasil. A Raposa está perto de vencer o Nacional e com grandes chances de ir à decisão da Copa. Faltando pouco mais de um mês para o fim da temporada, é hora dos jogadores se dedicarem ao máximo para voltar a dominar o país. Para ser um dos finalistas da Copa do Brasil, o Cruzeiro joga por um empate amanhã contra o Santos na Vila Belmiro. Mas engana-se quem pensa que o time azul das Minas Gerais não vai em busca da vitória. Pelo menos é o que afirma o lateral Mike. A vantagem é boa, mas acho que a nossa equipe vai ir com o objetivo de ganhar o jogo e também pensamento que está no 0-0. Acho que vamos fazer de tudo para, como eu disse, defender bem, fazer uma boa partida, mas se for possível, sair com um resultado positivo. O gol que deu a vantagem aos cruzeirenses no primeiro jogo contra o Santos foi marcado por William, mas o atacante sofreu na mesma partida uma fissura na costela e não treina desde então. Ontem, na Toca da Raposa, o artilheiro foi para campo, sentiu-se bem, mas mesmo assim não teve a presença no jogo confirmada. O importante é que não tá doendo, né? Até porque trincou, né? 2 costelas. Mas eu não... Nada tá me incomodando. Claro que... Com William, ou sem ele, a certeza é que os mineiros vão encarar casa cheia e uma recepção não muito agradável por parte dos torcedores do Peixe na noite desta quarta-feira. Mas esse tipo de pressão não é problema. Acho que todos os jogadores estão acostumados com a pressão. E esse jogo não vai ser diferente. Sei que vai estar lotado. O torcedor vai estar apoiando muito o time deles. Mas temos que preocupar com o jogo dentro de campo. E, se Deus quiser, vai dar tudo certo. Campeão mineiro no primeiro semestre, líder do Brasileirão, o Cruzeiro tenta vencer essas 2 competições que faltam no ano para igualar 2003, quando conquistou a chamada Tríplice Coroa. O Flamengo fechou hoje o último treino antes da viagem para Minas Gerais, onde enfrenta o Atlético Mineiro. O desfalque certo para o rubro-negro é o lateral Léo Moura. Os meias Gabriel e Everton fizeram trabalhos físicos e não estão descartados para a semifinal. Do outro lado, o Atlético Mineiro tenta controlar a turbulência causada nesse início de semana pela punição a 3 jogadores. A semana começou conturbada no Atlético Mineiro. Às vésperas de decidir uma vaga na final da Copa do Brasil contra o Flamengo e lutando por um lugar no G4 do Campeonato Brasileiro, a diretoria anunciou nesta segunda-feira o desligamento de 3 jogadores por indisciplina. 3 atletas cometeram uma indisciplina grave, infringindo as normas disciplinares do clube e, num contato com o presidente e numa reunião com o Levi, nós definimos que esses jogadores não fazem parte do elenco mais do Atlético. É o Jô, o André e o Emerson. Na parte disciplinar, nós não abrimos mãos. E foi uma atitude muito inconveniente dentro do próprio hotel que nós estávamos
e esses jogadores estão afastados e entregues ao departamento jurídico. Deixando o episódio de indisciplina de lado, o elenco do Atlético se prepara para tentar mais uma virada nesta quarta-feira. Mesmo com a derrota por 2-0 no jogo de ida no Maracanã, ninguém na cidade do Galo duvida que a classificação é possível. O que dá para fazer acreditar? Tijuana, Olímpia, Newell's Old Boys, Corinthians. Além desse retrospecto, o retorno de 3 importantes jogadores aumenta a confiança do elenco atleticano. Os volantes Leandro Donizete e Rafael Carioca e o lateral Pedro Botelho estão liberados pelo departamento médico. Já o meia Dátulo e o lateral Marcos Rocha seguem como dúvidas. Todas as armas serão importantes para reverter a vantagem rubro-negra. Vitor espera um confronto diferente em relação à disputa das quartas de final contra o Corinthians. Bom, o Flamengo tem um time um pouco mais técnico, um time que tem mais jogadores de velocidade, tem um bom contra-ataque. O Corinthians é uma equipe que se defende melhor, uma equipe que tem uma proposta tática muito interessante. Acho que aqui não cabe comparações, acho que a gente tem que analisar a equipe do Flamengo, que é nosso adversário, procurar explorar seus pontos negativos e procurar também anular aquilo que eles têm de melhor. Ô, Celso, me diga uma coisa, seja franco, imagina que quando saiu a convocação da Seleção Brasileira no começo do ano e o Jô estava na lista, quem imaginava que o Jô ia ter um final de ano tão triste, né? Dispensado, assim, no meio de uma confusão enorme. Primeiro o próprio pai dele reclamou e agora o Atlético Mineiro dispensa o Jô. Quer dizer, quem imaginava no começo do ano que ia acontecer tudo de ruim com o Jô, do jeito que aconteceu, né? Aí ele cavou a sepultura, né, Celso? O próprio pai temia pelo futuro profissional do Jô e o pai disse o seguinte, ele está cavando a própria sepultura. Cavou, conseguiu aí. O programa de hoje termina aqui. Amanhã, a partir das 10h30 da manhã, tem o Super Spot. Nós voltamos às 6 da tarde com Gazeta Esportiva. Fique agora com o Jornal da Gazeta. O resultado final da enquete a gente dá amanhã, tá bom? Beijo. Então tá. Nós nos vemos daqui a pouco no Jornal da Gazeta. Até já. E para a alegria do meu querido Neumani, vai dar Flamengo 7-0.